Graça e paz, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco e conhecer da palavra de Deus. Eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo, a entrar em contato com os teus amigos, para que possam, juntamente conosco, estudar um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria convidar você, neste momento, para orar. Nós estamos dando continuidade ao ensino da palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à palavra de Deus, ao estudo, à exposição bíblica em Tiago, a carta de Tiago. E eu queria convidar você neste momento a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem nos concedido, por tudo que tu tem nos dado. Sabemos que tu é bom, Senhor Deus, e tua bondade dura para sempre. Queremos te pedir, Senhor Deus, que tu possa estar nos dando, Senhor Deus, entendimento e revelação sobre a tua palavra neste momento. Nós nos colocamos diante de ti como pessoas que estão com sede de conhecer, com sede de receber de ti, Senhor Deus, os teus ensinamentos. Eu quero te pedir pelos nossos irmãos que estão conosco nesse momento, que tu possa estar abençoando cada um deles. Que através desta palavra, Senhor, tu possa tirar todo e qualquer tipo de dúvida, Senhor. Que tu possa trazer luz para o seu entendimento através da tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa nos revelar. Capacita-nos, Senhor. Ministra em nós esta noite. Assim nós queremos te pedir, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, meus irmãos. Jorge, que Deus te abençoe. O pastor Cledemir está aí conosco. Nós estamos mais uma vez dando continuidade à nossa exposição bíblica da carta de Tiago. Hoje nós vamos estudar ainda o capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Eu queria encorajar você, durante toda a semana, ler e reler a carta de Tiago. É uma carta muito instrutiva, é uma carta que nos traz muitos conhecimentos, muitas doutrinas que nós podemos tirar dessas escrituras ao qual o Tiago escreveu para os leitores da época. E nós podemos sim aplicar no nosso dia de hoje. Então eu queria encorajar você, não simplesmente tenha só esse momento comigo aqui na exposição bíblica e conhecimento da palavra sobre a carta de Tiago, mas que você possa se aprofundar cada vez mais. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sede mais da palavra, que possa abrir o teu entendimento, que seja luz aos teus olhos e que possa se revelar através da palavra. Então, amados, nós vamos dar início ao nosso estudo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí conosco neste momento, pessoas que são aí fiéis, sempre conosco aí, acompanhando todos os nossos eventos, todas as nossas lives, todos os cultos que a ILPN tem proporcionado a toda a população. Bom, nós vimos que Tiago, ele é irmão de Jesus, irmão de Judas. Tiago, ele foi um dos líderes da igreja de Jerusalém. E, inclusive, quando ele escreveu esta carta, ele escreveu para a carta da igreja primitiva que estava em Jerusalém. Que esta igreja, ela foi simplesmente dissipada por causa da perseguição aos cristãos. Foi o evento que aconteceu com Estevão, quando Paulo de Tarso estava diante de Estevão e autorizou apedrejá-lo por dizer que ele estava blasfemando contra Deus. E ali Estevão foi morto. Por esse episódio que aconteceu, toda a igreja ficou assustada com aquilo e eles começaram a se dispersar. Então, o próprio Tiago, ele diz que escreve às 12 tribos que estão dispersas. Ele escreve ao povo judeu. E aí ele traz os ensinamentos e falando sobre a questão das provas e falando sobre a questão das tentações. Ele mostra que a provação é de Deus e a tentação é do diabo. E ele finaliza do versículo 2 ao versículo 18, dizendo o seguinte: ele diz que por sua decisão, a decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele havia criado. E aí, dando continuidade a esse entendimento, o Tiago, ele passa para a segunda etapa do primeiro capítulo. Ele tenta mostrar, ou ele explica a esse povo cristão, que eram judeus, que estavam convertidos ao cristianismo, como ter uma vida cristã prática.
não só uma vida de ouvir falar, ou de ler, ou de adquirir o conhecimento teórico, mas praticar esta vida. Então ele começa a dar alguns ensinamentos, e eu queria compartilhar e queria ler com você o versículo 19 ao versículo 27, e depois nós vamos expor aqui toda a ideia desse texto que o Tiago tentou trazer e levar para o povo judeu daquela época da igreja primitiva em Jerusalém. Ele diz assim, versículo 19: meus amados irmãos, tenha isto em mente. Então ele vai dizer o que é para que nós tenhamos em mente. Ele vai informar aos irmãos cristãos o que eles devem ter em mente. Ele dá um alerta, ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então Tiago, nesta passagem, ele tenta mostrar, trazer, ensinar a todo aquele povo, aos seus leitores, como você exercer uma vida cristã. Na realidade, isso é só o princípio que o próprio Tiago tenta passar para os seus leitores, ensinando como ter uma vida cristã. A partir do 2º capítulo, 3º e 4º, nós vamos ver que ele dá algumas instruções. Ele vai falar sobre a questão da fé, ele vai falar um pouco mais, em particular, a questão da língua, e alguns outros assuntos que nós podemos trazer como aplicações para a nossa vida no dia a dia. E isso, ao decorrer dos nossos estudos, nós vamos desmiuçar, nós vamos observar cuidadosamente tudo o que o próprio Tiago tenta passar para os seus leitores, e através disso tirar proveito para nós, para aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, o povo estava simplesmente disperso, o povo estava confuso naquele momento, estava sofrendo perseguições, que o próprio Tiago diz que isso é uma provação de Deus para testar a nossa fé, e ele diz: aquele que perseverar, ele vai alcançar, ele vai receber a coroa da vida, que é a coroa eterna. Se você observar no capítulo 1, nos versículos entre 12 e 13, ele fala sobre isso. E Tiago diz: olha, e não é só isso, nós fomos gerados pela decisão de Deus, pela palavra da verdade, para que nós possamos produzir frutos, e essa produção de frutos significa uma vida cristã prática. E aí ele começa a ensinar aqueles seus leitores sobre a questão da vida prática cristã. Ele destaca aqui 3 pontos. Começando do capítulo do versículo 19, ele diz assim: tenham isto em mente. O que é para nós termos em mente como cristãos? Ele diz: sejam prontos para ouvir, é o primeiro ponto. Todo cristão tem que ser pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. E terceiro, tardio para irar-se. E é exatamente através desses 3 pontos que o próprio Tiago desenvolve nesse pequeno texto, falando dessas 3 características que um cristão verdadeiro, um cristão genuíno deve ter. O primeiro, que se você observar no versículo 20, ele já não fala sobre a questão do ouvir, ele deixa isso para depois, vai ali pelo versículo 22, descendo. Mas ele fala primeiramente da questão da ira. E é exatamente esse ponto que nós estamos seguindo uma sequência dentro dos versículos aqui aplicados, que nós vamos falar. Primeiro nós vamos falar sobre a ira. No versículo 20, ele dá um alerta, ele diz: pois
a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o que é que eu poderia entender como ira? No nosso linguajar de hoje, é raiva. É você dispensar, você expor a raiva que há em você. A ira, ela é tão perigosa que ela faz destruir a sua vida. Então, o próprio apóstolo, o próprio Tiago, o escritor, o autor, ele está dizendo que a ira, ela vem do homem. Ela é produzida pelo homem. E isso não produz o quê? Justiça de Deus. A gente observa que no Provérbios, capítulo 16, versículo 32, eu separei esse texto aqui para a gente entender melhor o que é que a ira significa na vida de um homem. Ele diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E aí ele continua: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o que é que a ira gera? Um descontrole. A ira gera raiva, a ira já é a própria raiva em si, ela vai gerar um descontrole, certo? Ela torna a nossa ação completamente desgovernada, ela é destruidora e pecaminosa. É uma obra da própria carne, o próprio autor fala sobre isso. A ira é uma obra da própria carne. E, consequentemente, não é algo, ou não opera, ou não produz a justiça de Deus. E aí, no versículo 21, ele dá um exemplo muito importante sobre a questão do que o evangelho faz com essa pessoa que ouve a palavra humildemente, recebe no seu coração e é transformada. Ele está falando para os verdadeiros cristãos, os verdadeiros cristãos genuínos, aqueles que verdadeiramente se converteram. No versículo 21, se você acompanhar comigo, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O evangelho transforma, é uma palavra que gera frutos, mas nós precisamos remover do nosso coração, é isso que o autor está dizendo, as ervas daninhas. Se a gente para observar, Jesus, em Mateus, fala que a palavra de Deus é como uma semente. E ele faz uma analogia ao homem, ao nosso coração, como falando sobre terra, sobre terreno. Então, Jesus, ele fala sobre o terreno duro, o terreno árido, ele fala sobre o terreno que sufoca, ele fala o terreno infértil, que é um terreno que não vai gerar frutos, que não vai dar, ele pode até nascer, mas ele vai morrer. E ele fala sobre o terreno fértil. E é exatamente isso que o próprio autor está dizendo. É necessário que a gente, para receber esta palavra humildemente, essa palavra da verdade, ao qual Deus gerou em nós, nós precisamos primeiro limpar esse terreno. Então, a ira é uma erva daninha na vida de um cristão. Nós precisamos arrancar a ira de nós. Ele diz que a ira vai gerar maldade, que a ira ela descontrola o homem, que a ira faz com que nós venhamos a perder o nosso norte, o nosso próprio controle. Então ele diz, olha, essa erva daninha a gente precisa arrancar do nosso coração. O cristão verdadeiro que é transformado pela palavra, que é transformado pelo Logos, vamos dizer assim, ele transforma de tal forma que a ira, ela passa a não existir mais. Veja só, Jesus ele diz que irai-vos, mas não pequei. Amados, é impossível você irar e posteriormente não pecar. A partir do momento que você ira, você gera uma raiva interior. E é exatamente isso que eu queria conversar com você. Existem dois tipos de ira. Existe a ira explosiva e existe a ira implosiva. A ira explosiva é aquela que o cara, quando se ira, ele sai quebrando mesa, quebrando cadeira, falando alto, chamando o nome de um lado para o outro, ignorando as pessoas que ali estão na frente dele, sai feito uma locomotiva desembestada. Isso é a ira explosiva. Essa pessoa,
ela explode aquilo que está dentro dela de uma forma tão absurda que as pessoas que estão ao seu redor até se assustam. E existe a ira implosiva, que também é perigosa. A ira implosiva são aquelas pessoas que não demonstram a ira a princípio, externando isso, mas ela guarda para si aquilo. E aquilo, o que é que gera? É como um vulcão fechado e as lavas ficam corroendo ali por dentro. A ira vai trazer o quê? Ela vai consumir a tua saúde mental, a ira vai consumir a tua saúde física, a ira vai gerar enfermidades dentro de você, porque aquilo é algo mal que está dentro de você. É uma ação da carne, aquilo é completamente carnal em você. E aquilo não tem nada de bom para você. Então, o próprio autor está dizendo que nós não devemos irar-se, porque a ira, ela não produz a justiça de Deus. O versículo 21 da tradução ARA, que é a revista atualizada, ele diz assim: aceite com mansidão a palavra em voz implantada. Mansidão é o oposto de ira. Aceite com mansidão, com humildade, com calma, com entendimento, com domínio próprio. É o contrário da ira. Então, é o que o próprio autor está dizendo. Nós precisamos sim aceitar a palavra da verdade com mansidão e tirar completamente a ira do nosso coração, do nosso terreno, para se tornar um terreno fértil. A ira vai corroer, a ira vai te corroer por dentro. A ira vai fazer com que você perca amigos. A ira vai fazer com que você faça com que as pessoas que tentam se aproximar de você se afastem. Então, isso é uma das características que o verdadeiro cristão não pode ter, a ira. Segundo ponto, pela sequência, falando do versículo 22, ele está falando sobre a prática, sobre o ouvir a palavra. Ele diz, seja pronto a ouvir. Essa palavra pronto na tradução grega, ela quer dizer rápido, imediato. Ok? A raiz dela quer dizer tax. Tax. Então, se você observar, o tax é um transporte ou é um serviço que nós solicitamos para agilizar algo que nós precisamos. Eu preciso ir para uma reunião, eu solicito um táxi, então algo de imediato. Então ele diz, olha, seja pronto para ouvir, seja ágil para ouvir, seja rápido em ouvir. E o ouvir aí não é só do escutar, mas do obedecer. O ouvir é do praticar, viver uma vida em prática cristã. É exatamente isso. Então no versículo 22 ele diz, sejam praticantes da palavra. Isso é, a prática não só no exercício, mas obediente à palavra. Existe duas, como eu poderia dizer, dois entendimentos nessa palavra prática. Tanto do obedecer à palavra, como exercer a palavra, viver a palavra em ação. Então ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então você precisa entender que quando ele fala do seja pronto para ouvir, ele não está se referindo a esse ouvir propriamente dito. Ele está falando seja pronto para obedecer e praticar aquilo tudo que você aprendeu, que você absorveu. É isso que o próprio Tiago está tentando mostrar aos seus leitores. Ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas que acham que por ouvir e adquirir um conhecimento teórico, eles são verdadeiramente piedosos. Mas o evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho inerte. Ele é um evangelho em ação. O próprio Tiago vai falar isso no capítulo 2, falando sobre fé e obras, né? Então, quando você é aquela pessoa que só faz ouvir a palavra e não pratica, você não está enganando, não é as outras pessoas que estão ao seu redor. Você não está enganando o próprio Deus, porque a ninguém engana Deus. Você está enganando-se a si mesmo. Você se acha tão conhecedor da palavra,
Você se acha uma pessoa tão culta e em conhecimento da palavra, mas você não a pratica. De nada vale. De nada vale. Amado, o que adianta você buscar uma formação acadêmica e você não exercer esta formação? Você vai se tornar uma pessoa frustrada. Você vai se tornar uma pessoa infeliz, porque você não está exercendo aquilo que você absorveu em conhecimento. Então, a praticidade, a prática do evangelho é necessário na vida de todo cristão. E a obediência, claro, porque nem todo aquele que ouve obedece. Então é importante a gente discernir isso. O próprio Tiago está dizendo, olha, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes dessa palavra. Porque se assim não for, vocês estão se enganando a si mesmo. E aí ele faz uma comparação com o espelho. Ele faz uma comparação com o espelho. Ele diz que, olha, aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, é a mesma coisa de um homem que está de frente de um espelho. E aí ele fala isso aí no versículo 23. Vamos lá. Ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não adianta você estar focado na palavra de Deus, simplesmente no ouvir e não exercê-la, porque isso não vai germinar em seu coração pela falta da ação. Engraçado que um pastor, amigo nosso, ele diz assim, muitas pessoas se debruçam para ler a Bíblia, mas infelizmente a Bíblia não lê estas pessoas. O que é que ele quis dizer isso? É que quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós devemos enxergar nós ali, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos delitos, aonde nós devemos melhorar e nos aperfeiçoar. Por isso que a palavra de Deus ela é tida como um espelho. Quando você se coloca diante do espelho, você vai ter que enxergar ali não só as virtudes, mas principalmente os seus defeitos. Vamos dar um exemplo. As nossas irmãs que têm aqueles cabelos bonitos e que acordam pela manhã e se colocam diante de um espelho, a primeira coisa que ela vai observar é saber se o seu cabelo está bem arrumado. Se assim não tiver, ela vai pentear, vai passar aquela chapinha no seu cabelo para ficar e organizar aquilo que está o quê? Vamos dizer, em defeito ou imperfeito. Então, ela não vai chegar diante do espelho e sair para ir trabalhar ou os seus afazeres da forma como ela se levantou com o seu cabelo todo espalhafatoso. Não. Então o próprio autor está dizendo, olha, a palavra de Deus é o nosso espelho. E nós devemos se colocar diante do espelho e observar e absorver aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida através das nossas práticas. Não adianta eu ouvir Jesus dizer amar o seu próximo e eu não exercer isso. Não adianta eu ouvir Jesus dizer, olha, todo aquele que encabeça, em mente, ele cobiça a mulher do próximo, ele está em adultério, está em pecado, e eu não praticar isso. Não adianta Jesus dizer, olha, o evangelho de Deus é cuidar das viúvas e dos órfãos, e eu não praticar isso. Ah, então o senhor está dizendo que a gente tem que deixar tudo e começar no meio da rua para levar pão, comida. Amado, o que eu estou dizendo é que Deus, Ele é tão poderoso, e se você estiver conectado com Ele, você vai estar sensível ao ponto de entender o que Ele quer e o que você exerça dentro da obra e do Evangelho. Você pode sim sair e entregar seu pão àquelas pessoas que estão na rua, não tem mal nenhum, pelo contrário, isso é bênção. Não tem mal nenhum de você visitar um orfanato, dar uma doação, pelo contrário, isso é bênção. Mas a pergunta é, qual é a sua intenção? Isso é para glorificar a Deus ou para você buscar aplausos para si mesmo? A prática ou a obediência da palavra é para glorificar a Deus e não a nós. Porque se assim for, eu não estou fazendo uma obra do Evangelho, eu estou fazendo filantropia. Como muitos outros fazem.
pessoas que se reúnem vão dar comida aos pobres. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas o foco, a intenção não é a Deus, não é o próprio Deus. E o próprio Jesus nos ensina isso através do seu evangelho. Então, ouvir e praticar a palavra é nesse aspecto. A palavra é o nosso espelho. Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. A partir do momento que nós praticamos a palavra, nós passamos a conhecer a si mesmo, a detectar as nossas falhas, aonde nós precisamos melhorar, aonde Deus precisa nos lapidar, nos moldar. Quem pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre, porque nós éramos escravo do pecado, escravo do mundo, e o salário era a morte. A partir do momento que nós fomos resgatados por Deus, nós fomos regenerados por Deus através do Espírito Santo, Deus nos elegeu, Deus nos trouxe para junto de si através de Jesus Cristo. Nós somos transformados, somos uma nova criatura. Nós deixamos de se tornar escravo do pecado e nos passamos a ser livres em Cristo Jesus. E o nosso salário é vida eterna. O nosso salário é vida eterna, não porque é mérito meu, mas pela graça. É pela graça. Quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realiza. Isso o próprio autor, a partir do versículo 25, ele faz alusão ao Salmo 1 e ao Salmo 19. Eu vou ler para você aqui o versículo 25 e você vai observar que o próprio Tiago faz alusão ao Salmo. Aquele que pratica, aquele que ouve e pratica a palavra, aquele que observa a palavra como um espelho e não esquece. Ele reconhece a si mesmo, sabe suas falhas, os seus defeitos. Então ele está dizendo o seguinte, no versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que lei perfeita é essa? É a graça, é a lei de Deus. Ele diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, só essa lei nos traz a liberdade. Aí ele continua, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ora, ele diz, aquele cara que ouve a lei e pratica, medita e pratica, essa pessoa, ele, além de observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e perseverar na prática desta lei, ele não esquecendo, tudo o que ele fizer vai o tornar feliz. E o que é que o Salmo no capítulo 1, versículo 3 diz? Que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. É exatamente isso que Tiago está falando. E no versículo 19, no Salmo 19, versículo, eu anotei aqui, versículo 7, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, amado, é importante a gente entender que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes, em obediência a todos os ensinamentos. Se nós observarmos, e se você ler cuidadosamente os evangelhos, no evangelho de João, no evangelho de Mateus, o próprio Jesus ele diz, olha, você me ama se você pratica os meus mandamentos. João capítulo 14, ele diz, aquele que me ama é aquele que pratica os meus ensinamentos, pratica os meus mandamentos, é aquele que ouve e pratica. Não é só aquele que ouve, mas o que pratica, que obedece e coloca em ação. Então, o ponto que ele fala é, nós sim precisamos ser prontos para ouvir, estar ágil para ouvir, preparados para ouvir. E o terceiro ponto, finalizando, eu queria compartilhar com você, falando sobre ser tardio no falar. E quando nós falamos tardio no falar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a língua. Tiago fala isso formidavelmente, fala isso de uma forma fantástica no capítulo 3, falando sobre a questão da língua, que nós vamos ver posteriormente através dos nossos estudos, mas eu vou pincelar aqui algumas coisas em relação a isso.
Ele fala, claro, que nós devemos ser tardio. Essa palavra tardio no grego, se nós formos traduzir, ela dá como se aquelas pessoas que têm uma lentidão de entender e compreender as coisas. É esse o significado desta palavra tardio. Então, seja tardio em falar. Na verdade, todo cristão ele precisa ser apto, ágil em ouvir, e antes de falar, ele deve pensar e saber se é necessário ele falar aquilo que ele quer falar, se aquilo vai influenciar vidas de formas positivas, se aquilo que ele vai falar vai trazer acréscimo através do conhecimento e vai favorecer a vidas, ou aquilo que ele vai falar, ele vai matar sonhos, vai destruir relacionamentos, vai afastar amigos. Então, o próprio autor está dizendo que nós, o verdadeiro cristão, ele tem que ser tardio em falar. Eu não estou falando aqui das pessoas que gostam de falar, e não estou defendendo a minha parte. Eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar bastante, de falar bastante, como tem muitos amigos meus que são assim também. Pastores conhecidos meus, como o meu pastor hoje também é um cara que gosta de falar bastante, e eu gosto de ouvir ele falar. Mas o que a gente está especificamente dizendo aqui é o que você vai falar. Então, o próprio autor está dizendo, você como cristão, você tem que parar e meditar. Saber se aquilo que você vai falar vai ser bom para outra pessoa que vai ouvir. Se aquilo vai ser construtivo ou destrutivo. Se aquilo vai fazer bem ou mal. Se você vai abençoar ou se você vai amaldiçoar. E aí eu anotei algumas coisas aqui que a própria palavra de Deus fala sobre a língua. Não é só Tiago, Jesus falou sobre a língua. Jesus, em Mateus capítulo 12, ele diz o seguinte: por suas palavras serás justificado ou condenado. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. No mesmo capítulo 12, nos versículos anteriores, 34 e 35, Jesus diz que a língua revela o nosso coração. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas a língua vai revelar o nosso coração. Se é um coração abençoado ou é um coração maldito. Uma língua controlada é um corpo controlado. O próprio Tiago fala no capítulo 3, que nós vamos ver posteriormente. Uma língua controlada é um corpo controlado. Se você tem domínio na sua língua, você domina o seu corpo. E isso é importante para que todo cristão, o verdadeiro cristão, o genuíno, aprenda. Uma língua desgovernada, ela provoca tragédia. Imagine você, se você diz algo que para você é indiferente, mas causa um transtorno na vida das outras pessoas. É importante a gente parar, meditar, pensar, observar, analisar se aquilo que nós vamos falar é edificante ou não. O verdadeiro religioso é aquele que ele pratica a sua religião e a prática dessa religião vem através da fé. Por eu ter fé, eu pratico. E o que significa? Não é por você falar muito ou você ter uma língua solta, que você tenha o conhecimento da palavra, que você é o verdadeiro religioso. Eu não estou falando aqui o religioso de modo pejorativo, aquele que se apega a dogmas, a ritos, a coisas que fazem morrer a cada dia. A religião nesse aspecto mata. Mas eu estou falando aquele religioso verdadeiro, aquele religioso que tem uma vida de consagração diante de Deus, aquele religioso que procura observar e viver a palavra que prega. Então, por isso que eu estou dizendo que a verdadeira religião é a prática da fé. Isso Tiago vai falar no capítulo 2. É a prática da fé. Você não pode viver o evangelho acreditando no evangelho e ser uma pessoa inerte. Por isso que nós sempre ensinamos, alertamos, demonstramos os nossos irmãos nas nossas igrejas
que eles se coloquem diante da presença de Deus, que busquem do Senhor Jesus, o qual o Senhor tem preparado, o dom que Deus tem dado para ele trabalhar na obra, para ele poder ser um servo de forma completa. Amados, não existe servo sentado em banco. A gente precisa entender. Não existe servo sentado em banco. O servo está para servir. Então, se eu me digo que sou servo de Cristo, eu estou pronto para servir na obra de Cristo. Eu não vou questionar o que eu deverei fazer na obra. Eu estou pronto para fazer. Eu estou pronto para fazer. Isso deve ser o pensamento de um verdadeiro cristão, de um cristão genuíno. É isso que o próprio Tiago está tentando trazer para as pessoas. Viver a palavra é você ser uma pessoa pronto para ouvir, estar ágil para ouvir e obedecer. Não só ouvir, mas obedecer, praticar esta palavra. Viver e ser um cristão genuíno é você ser tardio em falar, você pensar antes de falar, saber se isso vai edificar, se isso vai trazer bênção na vida de um irmão. O próprio Tiago diz que a nossa língua ela tem um poder para abençoar e para amaldiçoar. E ele diz assim, olha, como é que esse órgão pode lançar uma fonte de água boa e uma fonte de água ruim? Você com a sua própria língua você adora a Deus e com a sua própria língua você amaldiçoa o seu irmão. A gente precisa parar para analisar. Será que eu estou fazendo bem uso da minha língua? A língua é considerada na Bíblia um dos órgãos, ou eu poderia dizer, o órgão mais perigoso que existe no homem. E aí, ele, o último, fala sobre a questão da ira, né? Que nós comentamos logo no início, né? Que nós devemos tirar esta erva daninha da nossa vida, porque a ira vai nos trazer o descontrole. E quando a ira nos gera um descontrole, a língua fica mais leve e começa a soltar besteirol. Começa a saltar besteirol. E você machuca pessoas que, se você parar para analisar, você não queria machucar. Às vezes nós falamos sem pensar e machucamos as pessoas. Uma vez uma palavra maldita é pior do que um tapa na cara. É pior do que um tapa na cara. Porque a palavra ela entra e ela fura a pessoa, ela machuca a pessoa, ela destrói a pessoa. Então a gente precisa entender, concluindo e trazendo uma aplicação para o nosso dia a dia, para a nossa vida, é saber que nós somos gerados por Deus pela palavra da verdade, para produzir frutos. E não conseguiremos produzir frutos, primeiro, sem o auxílio e a ação do Espírito na nossa vida, e sem primeiro sermos observadores das 3 características. Pronto para escutar, ágil, tardio para falar e tardio para irar. A gente, como cristão, precisa discernir e colocar isso em prática. Nós não podemos viver um cristianismo só do falar, mas do agir. Independente do que as pessoas digam, do que você faz ou deixa de fazer. Eu não estou dizendo aqui que a salvação é pela obra. Não. A salvação é uma graça imerecida. É um dom imerecido de Deus. É um dom de Deus e não é de nós, para que nós não venhamos a ter méritos em relação a isso. Então, o que acontece é que quando Deus nos salva com a sua graça poderosa, Ele faz com que nós estejamos preparados para as boas obras. E que obras são essas? São obras que nós vamos executar pela fé verdadeira que existe em nós, em Cristo Jesus. É exatamente isso que o próprio autor da palavra, o autor da carta, está tentando ensinar aos seus leitores. Que a prática do Evangelho é necessária na vida do verdadeiro cristão. Eu queria agradecer a Deus pelas nossas vidas e por ter falado e ter aberto o nosso entendimento em relação a esta palavra. Eu queria orar com você e depois fazer aqui algumas considerações. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, pela tua palavra que foi lida e foi exposta aqui, Senhor Deus, através do teu Espírito Santo.
Obrigado pelas revelações que trouxesse a nós, Senhor, trazendo luz aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, não só pelo falar, mas do agir, do praticar e do obedecer. Assim como teu filho tem falado que aqueles que verdadeiramente são os discípulos são aqueles que praticam, aqueles que verdadeiramente o amam são aqueles que praticam os seus ensinamentos e a sua palavra. Aqueles que obedecem os seus ensinamentos e a sua palavra. Que nós possamos ser, Senhor Deus, como estes servos, aqueles que não estão sentados esperando, mas que estão prontos a agir. Aqueles servos que estão prontos a obedecer e a praticar os teus ensinamentos. Senhor, nos ajudas nesse caminhar, Senhor. Que nós possamos ter esta consciência plena, cravada em nosso coração. Que nós possamos exercer, sim, Senhor Deus, a função e aquilo pelo qual Tu tens nos determinado, Senhor. De levar a Tua palavra com toda a autoridade em Teu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, praticando, cuidando dos órfãos e da viúva, e se protegendo, se livrando de toda a maldade, de toda a corrupção do mundo, Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando de forma poderosa. Assim nós queremos Te pedir, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus. Amados, é uma palavra de encorajamento para você. Seja um praticante da palavra, seja aquele que obedece. Eu sei que não é fácil, mas é por isso que o Espírito Santo está em mim e está em você. O Espírito Santo nos dá força para continuarmos perseverando nesta luta, nesta batalha. Possa ser difícil, sofredora, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Eu quero agradecer todos vocês que estão aí lendo ou falando, mandando mensagem aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Semana que vem, quarta-feira, estará o pastor Cledemir trazendo um estudo para vocês. E na outra quarta-feira, nós começaremos o capítulo 2 da carta de Tiago. Então, eu quero contar com você, esperando você estar conosco aqui. Não esqueça que nós estamos aí com as nossas programações. O pastor Cledemir está com um programa de quarta a sábado, por volta das 7h14, trazendo uma palavra poderosa para o seu coração. Compartilhe, esteja presente, ouvindo a palavra do pastor, orando juntamente com o pastor e com a igreja. Na quarta-feira nós estamos aqui por volta das 8h, o pastor Cledemir, eu com um estudo sobre a palavra de Tiago, sobre a carta de Tiago, uma exposição bíblica sobre esta maravilhosa carta, e o pastor Cledemir com estudo posteriormente. Então nós estamos fazendo, intercalando os dias, e na mesma quarta-feira, a partir das 9h30, no Instagram, está ou a nossa irmã Livinha ou o pastor Cledemir com um convidado falando, debatendo, conversando, estudando, se aconselhando de assuntos que está em torno das Escrituras Sagradas. Que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar agindo nas nossas vidas, nos dando sabedoria, entendimento e perseverança. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor.